Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja entre nós. Aqui é a palavra escrita em Coríntios, 1 Coríntios 1, 27, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, essa palavra, quando nós não compreendemos as coisas que são escolhidas por Deus para manifestar algo que Ele, algum papel que Ele quer, nós, como seres humanos, nós não compreendemos porque, como a gente vê em toda a Bíblia, nós temos os olhos carnais, né? Nós não temos os olhos espirituais. Aqui no mundo, o que domina mais na nossa parte é a matéria, né? Nós não somos ensinados a trabalhar o espírito. Nós somos mais a matéria mesmo, carne, os sentimentos que fazem parte dos sentidos do corpo, mas não a parte espiritual que envolve, que é a parte principal, porque, como eu já falei em outros vídeos, tudo acontece espiritualmente, antes de acontecer materialmente no nosso mundo. Então, como todos sabem, por isso que nós devemos ter coisas boas na nossa boca, para que a gente não venha a estar profetizando coisas que não vão nos agradar futuramente. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu ia contar um testemunho do Fusca, né? Que Deus, Ele usa o que Ele quer, a hora que Ele quer, né? Nós, como seres humanos, Ele usa o que Ele quer em matéria, mas quando nós temos um chamado, Ele nos usa, mas quando nós não queremos fazer, como nós de uma forma ou de outra somos impedidos de fazer, Ele pode usar qualquer matéria para alcançar ou levantar alguém que tenha que fazer a parte da pessoa, né? Eu vou contar como é que é o testemunho do Fusca, o Fusca e eu. Quando comecei o Evangelho, quando eu comecei a praticar o Evangelho, a conhecer o Evangelho, eu tinha comprado um Fusca. E todos os sábados de manhã, que eu trabalhava de segunda a sexta, sábado de manhã eu gostava de passear na minha mãe. E naquela época, as minhas condições financeiras não eram assim, né? Então eu colocava o mínimo de gasolina para ir. Eu mal tinha conseguido pagar o Fusca e ainda tinha que arrumar o Fusca, porque o Fusca estava muito... tinha coisas para arrumar no carro, né? É um carro usado de anos. E aí eu fazia assim, cada final de semana eu deixava um valor para me colocar de gasolina para mim ir visitar minha mãe. E naquela época eu estava nova conhecendo Jesus, então tudo me maravilhava, né? Porque a palavra tem poder, né? Então a palavra é tudo que, como é que eu vou dizer, da experiência que eu tive com Deus, de libertação, que um dia eu vou contar aqui, uma libertação muito grande, que foi num abrir e piscar de olhos, né? Porque Deus conhece a nossa natureza como pessoas, então Ele, como pessoas,
conhece tudo de nós, né? Então, ele ministra a cura de acordo com a tua vontade interior. E Deus não pode fazer nada que tu não tenha uma vontade expressa interiormente no caso, nós como somos, sempre estamos cativos de alguma coisa, né, de algum mal que tenta nos levar para um lado que não é de Deus. É aquele jogo do qual é que vai ser o Senhor da tua vida? Quem é que vai ser o Senhor da tua vida? Então, aqui no nosso mundo, pelo livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio de escolher qual será o Senhor da nossa vida, não é? Então, por que nós temos que escolher quem é o Senhor da nossa vida? O Senhor da nossa vida. Quais são os senhores da nossa vida? O bem ou o mal? Não é? Então, nós não temos noção que nós temos que escolher, porque nós temos uma imaturidade muito grande a respeito das leis universais. Não. Nós sabemos inteiramente o que é o bom, o que é o mal, não é? Mas a nossa natureza, ela tende sempre a escolher, tende sempre a ser, não digo que escolher, mas ser induzida ao mal, porque o mal, ele é mentiroso. Ele se não vai entrar de uma forma positiva, que a pessoa goste de fazer maldade, porque ninguém gosta de fazer maldade, né? A maioria das pessoas não gostam, apesar da Bíblia falar de homens dissolutos e maus que não têm conhecimento da verdade, a maioria das pessoas não gostam do mal. Então, o mal é o pai da mentira, diz a Bíblia, né? Que no caso é o diabo. Então, metaforicamente falando, assim, né? E então, nós aqui temos o livre-arbítrio, né? Através de Jesus, para escolher entre o bem e o mal. Só que o mal, como eu já comentei, ele é mentiroso, ele induz a pessoa, né? Como diz a Bíblia, anda ao derredor querendo uma alma tragar, né? Então, ele induz a pessoa a praticar o mal. E muitas vezes se faz passar como anjo de luz, não é? Como até foi a Eva que foi induzida a comer da maçã, no caso assim, que é, né, o fruto que eu acredito que a Eva comeu não foi a maçã, mas ela como o mal induziu ela a fazer o mal. Esse foi, eu acho que o grande fruto dela foi escolher o mal, entendeu? No caso, não sei, mas eu acho que poderia ser isso, né? Então, por quê? Porque ela tinha o poder de obedecer a Deus, mas ela não obedeceu a Deus. A minha gata agora quer saber o que eu estou fazendo. Tá. Então, é como eu estava falando do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, o poder de escolha, né? Mas o mal, ele é mentiroso. Então, muitas vezes as nossas escolhas não são pautadas pela nossa vontade, mas por nossa ignorância a respeito da verdade e da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu tenho que chamar a atenção para ela. Que gata nojenta. Olha, agora ela quer brincar. Sai. Tá. Então, como é que é? Eu tinha esse Fusca, não é? Eu tinha esse Fusca
E como nós não conhecemos a verdade, né, a verdade da vida espiritual, somos muito simples na, no nosso conhecimento, então nós vamos aprendendo a conhecer entre os, como é que dizem? Os trancos e barrancos, né? Então eu tinha esse Fusca. Esse Fusca, logo que eu aprendi a conhecer, como é, estava aprendendo a conhecer o Deus, né? Aprendendo a conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela antes faz o que lhe apraz, diz na Bíblia, e ela não é contra ela mesma, não é? Então, Deus, Então, quando eu estava aprendendo o Evangelho, começando a aprender das leis espirituais, né? Dos inimigos da nossa alma, e das leis espirituais, eu estava em novidade de vida. E isso, a maravilha que Deus fez na minha vida, cada dia eu via Ele fazer mais. Cada dia eu via o agir de Deus, não é? Como um Deus vivo, presente, onipotente, onisciente. E onipotente, onisciente e onipresente. Então, Deus, tudo que eu ouvia falar, eu era como uma criança, né? A Bíblia diz que deixai vir a mim os pequeninos. Então, assim, que a fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A fé, é aquela certeza das coisas que não se veem, né? Então, aqui, por isso que Deus fala muitas vezes que Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque nós não devemos entender como Deus faz ou como Deus não faz, nós temos que crer nele, né? Como assim tinha um filmezinho tinha um filmezinho que eu gostava muito de assistir, era, como é? A Feiticeira, né? Todos os filmezinhos bons, né? A Feiticeira. Então, ela só fazia assim com o nariz e aquilo acontecia. Quando a gente era jovem, né? Mais jovem, né? Então, é isso. Então, eu tinha esse Fusca e a fé é isso, é tu ser como uma criança, tu poder contemplar sem questionar, não é? Sem questionar o que é, o que está acontecendo, não é? E eu tinha esse Fusca e eu tinha visto na igreja que eu estava frequentando, ela dava muito testemunho, porque o testemunho, né, ele abre janelas que as pessoas, elas têm liberdade da imaginação fluir na vida delas, né? Porque às vezes as pessoas estão tão enrebustecidas, vamos dizer assim, pela dor, pelas coisas da vida embrutecidas. Até podia ser embrutecidas pelas coisas da vida, que é difícil a gente conseguir, sair do mundo aquele que a gente está, porque, como eu já falei, o mal está sempre tentando te mostrar que não há nenhuma saída. Então, eu tinha esse Fusca e até o tema é o Fusca e Jesus. Jesus e o Fusca, né?
Então, eu sempre comprava 2 litros de gasolina, 2 litros de gasolina dá para mim chegar até a casa da minha mãe. Que todo sábado eu gostava de conversar com ela e passear no meio das plantas dela, do jardim dela. Porque eu sempre gostei de jardim. Eu sempre gostei de jardim. Jardim foi da onde Deus me tirou para me trazer para cá. Eu tenho certeza disso. Foi de um jardim. E eu estava trabalhando no jardim e Deus me chamou, né? Aí a gente vem para cá, esquece tudo, né? Do que acontecia lá. Mas tem coisas que marcam o ser da gente, a gente tem uns flashes, a gente lembra, né? Mas não é esse o caso. Então, eu gostava de passear com minha mãe e tomar um chimarrão com ela no jardim esse. Nas flores, que ela sempre gostou muito de flores, sempre plantou muito, assim, e era o que ela tinha, a simplicidade dela era, como nós éramos muito, muito, muito pobres, não é? Apesar de não ver de uma família pobre, nós éramos muito, muito pobres, paupérrimos. E a gente sabe que a pobreza não é só porque não ter dinheiro, a gente sabe que muitas coisas envolvem, até agora, como a gente já estudou muitas coisas, tem muitos estudos, como é que é a permissão, né? A permissão de nós mesmos acessar coisas, né? Por isso que Deus diz na palavra que a gente tem que conhecer a verdade para a verdade nos ir libertando, de libertar do quê? Da nossa ignorância como pessoas. Então, por isso que também nós temos que nos libertar da nossa ignorância de que Deus, Ele é poderoso para fazer o que Ele quer, porque Ele é o dono de tudo. Eu digo, Senhor, Tu é o dono de tudo. E o Senhor quer o que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer e dar, não é? Então, todas as vezes eu chegava na frente e eu tinha uma professora que ela não podia ter filhos. E eu, todas as vezes que eu chegava na mãe, a gasolina não dava até chegar na casa da minha mãe, que ficava a meia quadra da casa dela. Eu fazia todo o trajeto, mas quando faltava a gasolina na frente da casa dela, mas não era para faltar gasolina. 2 litros dá para ir e voltar, daria para ir e voltar tranquilamente. E eu parava na frente dessa casa, dessa professora. Aí ficava lá fuçando no Fusca, porque eu sempre fui metida, fuscando aqui, fuscando ali, mas o que aconteceu? Parou o Fusca, mas o Fusca parava, como se não tivesse gasolina. Aí baixava o marido dela, baixava ela, sempre baixava ela. E ela me perguntava, vizinha, o que aconteceu? Eu digo assim, mas isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Aí eu achei, não, aqui tem alguma coisa, não é? Porque eu sempre fui muito observadora, assim. E aí, ali a gente ficava batendo papo, e eu digo assim, porque quando nós conhecemos Jesus, assim, tem coisas que o Espírito Santo, assim, coloca em nós, a situação da pessoa, né? Às vezes quando a pessoa tá triste, quando a pessoa tá passando por um problema, às vezes a gente não sabe bem o que é, mas existe alguma coisa ali, então aí tu vai conversando com a pessoa, ou até a aparência da pessoa, eu digo, mas tua aparência tá meio estranha, tu tá gripado, tá com alguma coisa? E ela diz, não, é que eu tenho... Aí ela começou a me contar, né? Mas isso aconteceu umas 2, 3 vezes, né? E aí eu digo assim, é que eu tenho hepatite, não sei, grau não sei quanto, e
e tem não sei o que mais, pressão alta, e ela tinha umas 3 coisas. Só que, não sei por que motivos, ela me disse, eu nem posso engravidar. Eu digo, tu tem um esposo, né? Vocês têm filhinhos. Ele disse, não, eu nem posso engravidar, nunca vou poder engravidar, e eu tô com não sei o que, útero, não sei o que. Tá, bom, tá. Aí, eu passei, pedi para Deus, mas que situação? E ela afirmou, não, nunca, nunca, nunca. Aí, eu digo assim, Senhor, se tem alguma coisa para mim fazer aqui, o Senhor vai parar esse Fusca de novo. Aí tá no próximo sábado, no outro sábado. Aí ela veio de novo. Vizinha, de novo, vizinha. Parou o Fusca, eu digo, tá, vai ser hoje, né? Eu digo, esse Fusca é Jesus, né? Eu digo, o Fusca, eu botei gasolina, né? Então, Deus, ele faz como ele quer, né? Como diz a palavra, ele é Deus, né? E aí, eu disse para ela, eu digo assim, olha, eu vou te falar uma coisa, meu Fusca, eu vou ter gasolina no Fusca, mas é que eu vou te falar uma coisa e eu quero que tu preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu digo, tu tem vontade de ter filho, de ter um filho, né? E ela disse, não, mas eu não posso ter, eu vou te falar uma coisa, eu vou te falar o que falaram para mim. Com Deus tudo é possível, né? Tem um Deus que é poderoso para curar, para fazer o que Ele quiser. Ele restaura, Ele faz novo se Ele precisar. Ele faz novo aquele órgão, se precisar, Ele faz novo aquele órgão. Deus faz como Ele apraz, né? A forma como Ele vai fazer, como Ele fez com todas as outras pessoas. Um ele colocou barro no olho, outro ele mandou se atirar na água lá do Rio Jordão 7 vezes, no rio mais sujo, e assim ele faz do jeito que ele quiser. Não sei se era do Rio Jordão, acho que era, mas não importa, todo mundo sabe, nós sabemos que o Naamã se atirou no rio que era sujo, não é? Então, e se curou da lepra. Então, eu digo, Deus, ele faz como lhe apraz, né? E Deus, ele pode fazer, se tu tem vontade, se tu crê, tu vai ver a glória dele. E aí, eu fiz uma oração para ela, né? Eu pedi para o Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, o Senhor é que sabe todas as coisas, né? Que uma palavra pode dar um clique, virar uma chave na mente da gente. Então, o Senhor é o dono. Eu de mim mesmo, eu não posso nada, mas o Senhor, ministrando sobre as nossas vidas, nós podemos fazer melhor. Eu quero mostrar minha cortina e minha janela. E as latas não, da casa não, porque ainda não consigo colocar as latas. Deus é bom. Deus é bom por nós. Deus é bom e é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá a gata. A gata se passeia. Eu tive que levantar a cama para gravar esse vídeo, porque eu estava ouvindo uma ministração de uma irmã que diz que Deus, ele quer movimento. Deus, ele quer que tu te movimente. Como é que eu vou dizer? Que Deus, é impressionante. Hoje de tarde eu estava vendo algumas pessoas na internet que eu escuto para edificar a minha vida espiritual. E eu vi essa irmã, Deus, porque eu tenho feito vídeos, e ela disse assim, Deus quer que tu te movimente. E é assim, porque quando Deus não quer nos ver parado, não é? Ociosos. O ócio é uma coisa muito, muito triste e acostuma, não é? Aqui no nosso estado está muito, muito frio, não é?
E eu confesso que outro dia eu estava arrumando, porque muita coisa aqui na minha casa sou eu que arrumo, sou eu que faço. Então, eu vinha cansada. Mas ela disse assim, Deus gosta de movimento. E todas as coisas, tudo que eu tive na vida, assim, de coisas que eu edifiquei, eu sempre pensava, a gente tem que começar, se eu vou fazer uma casa, eu tenho que começar a juntar uma pedra, ou alguma coisa, ou, né, já projetar, aquilo vai como se projetando e Deus vai abrindo as portas, Deus vai abrindo as portas. E a irmã, essa moça que tem esse coisa, a irmã em Cristo, ela falou a mesma coisa, Deus gosta de movimento, Deus gosta, não gosta de coisa parada. Tanto é que o ministério de Jesus, ele foi tudo movimento, né? Eu não sei quem vai olhar esse vídeo e espero que realmente edifique a vida. Então, o movimento também é a fé, né? A fé tem que ter um movimento em crer que não depende nosso questionário individual, né? Tu crês, vai ver a glória de Deus. É isso que a palavra diz. Se creres, verás a glória de Deus. Deus, ele tem a glória dele. A glória dele não depende de nós, não depende das nossas circunstâncias. Só depende do nosso coração e do nosso amor, né? Então é isso aí. O nosso amor por Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, né? E todo tipo no caso de libertação, como foi dessa menina, porque foi uma libertação, ela se libertou daquilo que todos falavam para ela, que ela tinha isso, que ela tinha aquilo, que ela tinha aquele outro, não é? Então, se creres, verás a glória de Deus. E aí, quando foi, acho que no final do ano, a menina se curou, não sei quanto tempo durou isso aí, ficou grávida, né? Primeiro ficou grávida, depois começou a se curar, né? E outro dia eu estava trabalhando num supermercado, eu sou aposentada, mas eu estava trabalhando no supermercado para pagar o material de construção da minha casa, da casa que eu estava construindo para mim. Construindo para mim morar, porque não tinha... Eu não gosto de morar com filho. Filho, a gente tem que, ainda mais filho homem, eles têm que ter a vida deles, eles têm a vida deles, né, no caso. E a gente tem a da gente, e eu sou de Jesus, eu sou de Deus, e eles conhecem a Deus, né? Eles estão conhecendo a Deus. Mas eu não, eu tenho um compromisso com a verdade de Deus, né? Tenho um compromisso com isso, não é? E muitas vezes tentei também fazer que nem aquele em cima do muro, né? Um pé aqui, outro lá. Mas um dia Deus disse, bom, Ana, agora tu escolhe, ou este lado ou aquele, não é? Porque a Bíblia, ela fala, a Bíblia é a carta viva que Deus, que o Pai deixou para nós. Eu não tenho palavras para agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida, ainda que as pessoas digam, não, ela está num período de derrota. Não, eu não estou no período. Todos os dias eu vejo a mão de Jesus dentro da minha casa. Eu posso contar inúmeras coisas que Deus, os milagrezinhos que Deus vai fazendo na minha vida todos os dias, né? Só em estar, abrir os olhos, estar de pé, ter um abrigo, não é? Deus é maravilhoso. Eu tive que recomeçar do zero, mas eis-me aqui.
Deus, Ele sabe todas as coisas. Eu não seria nada sem a presença do Senhor na minha vida hoje. Não estaria mais aqui, não é? Porque o mal, ele quer, de uma forma ou de outra, nos ceifar a vida, né? E então, ele não perde tempo, não é? Eu sei que nós somos pecadores e muitas coisas a gente faz, desagrada a Deus, entra por caminhos que não tem. Tem muitas formas sutis do diabo atirar como é que é, as suas teias para poder fisgar alguém, mas a gente aprende com isso também, não é? O Deus é o que Ele vê, é o nosso coração. Qual é o teu coração? O teu coração é mau ou o teu coração é bom? Tu te alega com o mal dos outros ou tu consegue sentir que uma pessoa está passando e consegue dobrar o joelho e orar por aquela pessoa? Porque, como eu falei, tudo acontece no mundo espiritual. Espiritual acontecem as coisas, para depois nós. É por isso que nós temos que ter cuidado, não é? Em que nós vamos escolher. Nós temos que escolher todos os dias e todas as horas. Estar ávidos para não ser tragado pela morte. Porque a morte é coisa do mal. A morte. Deus não tem a morte para nós. Deus tem a vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Porque Deus tragou a morte. E se nós escolhermos o bem, nós vamos escolher a vontade perfeita, agradável a Deus. Nós temos que escolher a cada minuto da nossa vida. Nós temos que estar ávidos a não como é, ser sugestionado por tantas coisas que vão entrando, como o celular. Ele é muito bom, maravilhoso. Agora estou gravando um vídeo, não é? E vou com a minha gata, porque ela é maravilhosa também. Pai do céu, maravilhoso. Então, ela se comportou agora, mas é isso aí, é a palavra de Deus. Então, quer dizer que... E aí eu estava falando do supermercado que eu estava trabalhando, pagar um material de construção. Eu trabalhei 32 anos em função pública, mas agora eu trabalhei nesse supermercado, como eu era concursada, eu pude ser CLT. Então, trabalhei para pagar um material de construção. Eu queria mesmo trabalhar, mas Deus não quer que eu trabalhe. Deus quer que eu grave, que eu grave os vídeos. Para uma pessoa que estava acostumada a só, na toda a minha infância, só chorar, e não falava nada, não é? E era tipo um bichinho do mato, né? Depois que eu conheci Jesus, que eu fiquei assim, tagarela. Então tá, pessoal, é isso aí. Deus é amor, Ele é paz, Ele é vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele dá da água da vida para beber daquele que tem sede, né? Eu não sei, ficou extenso esse vídeo. Que Deus abençoe cada um, né? Que seja edificado, né? Na presença do Senhor, com a sua luz, com a sua graça, com o seu poder, né? Tem uma palavra que diz na Bíblia assim: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, né? Tem muitas coisas espirituais, nós somos muito ignorantes. Eu conheci o Evangelho em 2003 e tem muitas coisas espirituais, né, que nós não conhecemos, que funcionam no mundo espiritual, são leis, são legalidades. Nós precisamos aprender cada dia. Cada dia nós precisamos aprender, né, a cuidar da nossa vida espiritual, né?
o mundo dual existe, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Eu li uma passagem de uma pessoa do moço que escreveu na internet, é um monge, né? Ele falava que nós somos uma gota de água separada do mar, né? Eu não diria que seria isso, entende? Mas metaforicamente nós poderíamos nos incluir aí. E aí os cristãos, né? E aí quando nós escolhemos viver em Cristo, nós voltamos, quando nós morremos, nós voltamos para o mar. Então é isso aí. Mas é tudo coisas que a gente tem que pensar, né? Quem sabe assim como a varinha da feiticeirinha que eu gostava de ver, que não era um filme cristão, né? A gente tinha que pensar assim, né? Para que nós venhamos a nos libertar das amarras de nós mesmos, né? Da nossa criação, dos nossos traumas, das nossas dores, não é? Então é isso aí, que Deus abençoe a cada um. Deus é amor, Deus é presença, Ele é vivo. E Ele quer que cada um conheça a verdade para que nós sejamos libertos de todo o mal, que possamos cada dia viver uma vida abundante, não é? Na sua presença, né? Santificando-nos, edificando-nos, né? E também nós precisamos jejuar para que nós venhamos a conhecer essa verdade, porque Deus, a palavra dele, nós não conseguimos ouvir a sua voz se a gente está muito envolvidos com as coisas da matéria. No caso, a gente se consagrar, não é? Então, Deus abençoe a cada um. A minha oração é para que esse vídeo edifique alguma vida, alguém, não é? A gente vê tantas coisas na internet, então, quer dizer que Deus abençoe a cada um. Que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, esteja entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.